novas imagens podem mostrar os últimos momentos de Celeste Rivas Hernández em vídeo antes de seu desaparecimento e de ser encontrada morta em um carro em nome do cantor David. Esses novos detalhes sobre o carro e quanto tempo ele pode estar abandonado ajudam a entender melhor a linha do tempo, enquanto todos buscam respostas. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime, sou Jesse Weber. Estamos acompanhando de perto a morte de Celeste Rivas Hernández e monitorando as informações sobre ela e seus movimentos, pois isso é fundamental. Isso é fundamental. Isso ocorre enquanto a TMZ divulga novas imagens de câmeras de segurança que mostram Celeste pouco antes de desaparecer no ano passado. E deixe-me colocar isso em contexto para explicar por que isso é tão significativo. Então, os restos mortais em decomposição dela, os restos mortais dessa adolescente, foram encontrados no porta-malas de um Tesla 2023 em um local chamado Hollywood Tow Yard. E esse carro estava registrado no nome do cantor, David D4VD, David Anthony Burke. Na verdade, ela foi encontrada um dia, depois de ter completado 15 anos de idade. Mas a questão é, e o mistério aqui, é o que estava acontecendo antes dela acabar naquele carro, certo? O mistério é onde ela estava antes dos restos mortais serem achados naquele carro. Pelo menos, para nós, é um mistério. Não sabemos ao certo o que os investigadores têm ou o que ocorre nos bastidores. Vou trazer uma atualização recente do capitão do Departamento de Polícia de Los Angeles. Vamos falar sobre isso. Mas eles têm sido relativamente discretos, o que não é incomum em uma investigação como essa. Quero dizer, nós nem temos uma causa oficial da morte. As autoridades não identificaram suspeitos ou pessoas de interesse, incluindo David. Ele não foi oficialmente implicado em crime ou irregularidade. Quero deixar isso claro. Mas quando se trata da Celeste, a vítima neste caso, onde ela estava, o que ela estava fazendo? Bem, foi relatado que Celeste já havia fugido de casa em outras ocasiões. Segundo a polícia, o TMZ informou que isso ocorria devido a um lar problemático. Relataram que ela fugiu em janeiro de 2024 e foi levada de volta para casa após ser encontrada em Hollywood. No entanto, falando do TMZ, precisamos falar sobre o que eles relataram. Eles conseguiram imagens de câmeras de segurança. É um vídeo de uma loja de bebidas em Lake Elsinore, Califórnia. Fica a cerca de 76 milhas de Hollywood, onde o corpo de Celeste foi encontrado. Essas imagens seriam do dia 19 de março de 2024. Possivelmente, foi a segunda vez que ela supostamente fugiu. E a irmã, aparentemente, foi até essa loja de bebidas. Chama-se o Lago Spirits, que ficava perto da casa da família, para verificar se tinham gravações de segurança mostrando os movimentos de Celeste e seu destino. Neste vídeo do TMZ, parece mostrar uma pessoa vestindo um moletom preto, com capuz e calças brancas, ou de cor clara, uma pessoa que a família acredita ter identificado como Celeste. E no vídeo, assumindo que seja ela, dá para ver Celeste andando bem rápido pela rua. Depois, parece que ela começa a correr ou dá uma corrida ao virar a esquina, e eventualmente ela desaparece de vista. Agora, nós não sabemos exatamente de onde ela veio, ou talvez, mais importante, para onde ela foi. No TMZ Live, Harvey Levin e equipe debateram se ela poderia ter entrado em um carro que parou na rua. O TMZ também aparentemente entrevistou o dono da loja de bebidas, Ellie Natif, que descreveu Celeste como, abre aspas, uma garota bonita, quieta e tímida, alguém que simplesmente entrava na loja para comprar itens comuns como salgadinhos e refrigerante. E claro, a pergunta era, como ela passou de, possivelmente, estar naquela gravação para acabar no porta-malas de um carro? O que vou te contar vai aprofundar ainda mais esse mistério. Reportagens anteriores dizem que o Tesla, aparentemente abandonado nas colinas de Hollywood, ficou lá só por alguns dias, antes de ser guinchado e levado ao pátio. Lá, um funcionário sentiu o cheiro forte, chamou a polícia e o corpo foi descoberto. Bem, agora temos mais detalhes. Vizinhos teriam contado à NBC Los Angeles que o carro estava lá há cerca de um mês. Segundo o Los Angeles Times,
O Tesla, ainda registrado em nome de David, foi multado 11 dias antes de Celeste ser achada nele. Ele estava estacionado na Bluebird Avenue e um morador reclamou que o carro estava lá há muito tempo. Em 27 de agosto, um agente de fiscalização marcou o carro no estacionamento. Então, no dia 3 de setembro, o agente emitiu uma multa por violar a regra de estacionamento de 72 horas. Em 5 de agosto, o carro foi guinchado. O corpo só foi achado em 8 de setembro, segundo o Los Angeles Times. Então, se estamos pensando sobre o momento da morte de Celeste, a causa da morte dela, quanto tempo ela pode ter ficado naquele carro, especialmente se discutirmos a decomposição, a linha do tempo agora mudou. Segundo a News Nation, o investigador Steve Fisher disse que o relatório inicial, que ele revisou, mostra que o Tesla tinha um amassado, sem menção de cheiro, e estava abandonado a 45 metros de uma casa em Hollywood Hills, alugada por David. Relatamos em outro episódio do Sidebar que David rompeu o contrato de aluguel e retirou seus pertences. Isso aconteceu depois que a polícia fez uma busca na propriedade, aparentemente confiscando eletrônicos e computadores. Isso foi feito por meio de um mandado de busca. Mas estamos tentando rastrear os movimentos dessa vítima, dessa adolescente, que quando foi encontrada, supostamente, pesava 32 quilos. Tinha uma tatuagem no dedo que dizia "Shh". Isso é de acordo com um médico legista de Los Angeles. Esse era um traço distintivo, aliás, que aparentemente ajudou a identificá-la. E o TMZ informou que David tem a mesma tatuagem. No episódio anterior do Sidebar, mencionamos que o TMZ divulgou que pessoas da indústria achavam que David, de 20 anos, e Celeste estavam namorando. Muitos achavam que ela tinha 19 anos, embora estivesse na 7ª série. Isso gerou mais dúvidas sobre a ligação, certo? Há perguntas sobre se ele mencionou essa Celeste em uma música. A News Nation relata uma transmissão ao vivo dos dois conversando com fãs de David, que circulou recentemente, além de uma foto juntos, levantando dúvidas se David usava a mesma camisa da foto com Billie Eilish em outubro de 2023. Isso vem de uma reportagem da Complex. E falando em fotos, aliás, a TMZ também conseguiu uma foto, aparentemente do David, em Lake Elsinore, ou seja, a menos de 1 quilômetro da casa de Celeste. Aliás, as autoridades ainda não confirmaram ligação entre David e Celeste. Como disse, foram muito discretos. Sabemos apenas que a investigação continua e que David já havia informado estar cooperando com as autoridades. Desde então, ele cancelou a turnê Wither e adiou o álbum. Mas, em uma entrevista exclusiva à revista People, um oficial, comandante do Departamento de Polícia de Los Angeles, não confirmou se David estava cooperando ou não com a investigação. Veja o que ele disse. O capitão Scott M. Williams, do Departamento de Polícia de Los Angeles, afirmou à People: "Temos certeza que Celeste Rivas Hernandez morreu e alguém colocou seu corpo no porta-malas dianteiro do Tesla, de David Burke." O Tesla ficou estacionado no local de onde foi guinchado por semanas. Portanto, é muito provável que Celeste Rivas Hernandez já estivesse morta há várias semanas antes de seu corpo ser descoberto. O Instituto Médico Legal de Los Angeles ainda não definiu a causa ou forma da morte. Não sabemos ao certo se há responsabilidade criminal pela morte dela, além da ocultação do corpo. A unidade de homicídios e roubos da polícia de Los Angeles ainda investiga o caso. Então, e a pergunta é, com esse vídeo, esses novos detalhes, esse comentário, o que eles nos dizem sobre os movimentos de Celeste antes da sua morte? Vou chamar Matt Irvine, detetive aposentado e instrutor de polícia. Obrigado pelo seu tempo. Por que esse vídeo da loja de bebidas é importante? Bem, como você disse, esse vídeo aparentemente é de 19 de março de 2024. Sabemos que Celeste foi reportada desaparecida no dia anterior. Então, o vídeo é muito importante para capturar um momento, aparentemente levando ao que acreditamos ser o seu segundo desaparecimento de casa. Como você disse, ela é vista andando e depois correndo em direção a alguém ou algo fora da tela. O dono da loja de bebidas disse acreditar que ela entrou em um carro.
Essas imagens não mostram o veículo, mas fornecem aos investigadores data, hora e local para iniciar a investigação. Outras imagens de segurança podem ter registrado a placa ou até o rosto do motorista do veículo. Indica onde buscar dados sobre data e hora nas comunicações de Celeste por volta de 19 de março de 2024. Com quem ela está conversando? Com quem ela está trocando mensagens? O conteúdo das mensagens pode não estar mais disponível, mas os registros detalhados indicariam com quem ela se comunicava na época do desaparecimento. Então, isso pode nos mostrar quem estava dirigindo aquele carro, de quem era aquele carro e com quem ela estava conversando antes de desaparecer. O que você quis dizer? Talvez não saibamos mais o conteúdo das mensagens. Geralmente, as operadoras de celular guardam o conteúdo das mensagens de texto por pouco tempo. Normalmente leva semanas ou meses, mas agora faz 1 ano e meio. Esses registros de mensagens de texto, no que diz respeito aos detalhes do que foi dito, provavelmente não estão mais disponíveis. Mas o que ainda deve estar disponível na maioria das operadoras de celular são as pessoas ou os números de telefone com os quais ela estava se comunicando. Quero voltar àquele vídeo. É interessante. Você acha que os investigadores o estão analisando? E o que eles analisam no vídeo? Eles tentam identificar algum carro que passou pela Celeste, tentam descobrir quem são, perguntam tipo, ei, você viu essa garota? Eles analisam quais foram os movimentos dela? Como eles confirmam oficialmente que é ela? Eu acredito que a família dela identificou que era ela. Mas o que fazem com esse vídeo curto? Como analisam e que tecnologia usam? Então, é provavelmente improvável que alguém, 1 ano e meio depois, vá se lembrar especificamente de ter visto um carro passando ou uma pessoa passando, simplesmente porque isso não teria significado nada para eles na época. Apesar dessa câmera de segurança não registrar placa, veículo ou rosto do motorista, isso não impede que outras câmeras próximas de trânsito, leitores de placas ou outros dispositivos tenham captado o veículo e o condutor. Sobre identificar se era a Celeste, além da declaração da família, que consideram importante, Celeste provavelmente tem um celular, como a maioria dos adolescentes. Embora os dados de localização das torres talvez não existam mais, as informações gerais das antenas devem estar disponíveis com a operadora de celular dela. E assim você pode localizar a Celeste naquele horário e local registrados no vídeo. E, novamente, você poderia fazer o mesmo com outras pessoas de interesse no caso, onde os celulares e veículos deles indicam que estavam em 19 de março de 2024. Certo. Quais são as tentativas de fuga relatadas? Como isso complica o caso? Como isso afeta a investigação? Fale comigo sobre isso. Bem, parece que o que estamos ouvindo agora é que Celeste saiu de casa em várias ocasiões antes de finalmente desaparecer de vez, pelo menos no que diz respeito à família dela, em maio de 2024. Também ouvimos que, em uma das primeiras tentativas de fuga citadas, em janeiro ou fevereiro de 2024, a família dela ou um amigo teria enviado uma mensagem ao gerente de David Burke tentando localizar Celeste e forneceu uma imagem de um dos cartazes de desaparecida criados pela família. Após a conversa entre a família e o gerente, Celeste supostamente voltou para casa no mesmo dia. Então, parece que pelo menos algumas dessas tentativas de fuga foram esforços para se encontrar com Davi. Vou comentar sobre esse gerente em instantes, pois ele se pronunciou nas redes após ser acusado de envolvimento no caso Celeste. Ele tem rebatido isso. Falarei disso em breve. Achei interessante a declaração do capitão de Los Angeles, pois tenta mostrar o que sabem e o que não sabem. Eles têm sido bastante reservados, as autoridades têm sido bastante reservadas, mas até mesmo sugerir que não temos certeza se há responsabilidade criminal além de ocultar o corpo, certo? Sugerir que nem sabemos ao certo se houve um assassinato, se houve um homicídio, que isso poderia ter resultado de outra coisa. Isso não é importante? Achei a declaração relevante. É muito preocupante e isso sugere que, pelo menos até agora, eles não conseguiram determinar a causa da morte.
E isso pode ser devido ao avançado estado de decomposição que provavelmente resultou do fato dessa pobre criança ter ficado morta no porta-malas dianteiro de um veículo em um ambiente muito quente, pelo que estamos ouvindo, talvez por até um mês. Vamos falar sobre isso, porque esse carro estava lá pelo menos 11 dias antes. Nós não sabemos quando o corpo foi deixado lá. Eu imagino que seria bastante difícil deixar um corpo em um carro, em uma área pública como essa. Há relatos de que as pessoas estavam notando o carro ali. Mas isso fornece uma linha do tempo de quando ela foi morta e por quanto tempo ela pode ter ficado naquele carro, especialmente quando você junta isso com a decomposição. Afinal, quão precisas as autoridades serão sobre a linha do tempo da morte? Bem, novamente, como você disse, nós não sabemos ao certo quando ela foi colocada no porta-malas dianteiro daquele veículo, mas agora estamos ouvindo que pode ter sido já no início de agosto deste ano ou cerca de um mês antes de ela ser descoberta. Isso está de acordo com relatos sobre as comunicações de Celeste com amigos que parecem ter cessado no fim de julho ou início de agosto deste ano. Provavelmente a vida dessa criança terminou nesse período. O fato de ela ter sido relatada como pesando apenas 70 e poucos quilos na autópsia, eu acho que é significativo. Essa criança, segundo os cartazes de desaparecida, pesava cerca de 120 quilos ou mais quando viva. Então, isso sugere que ela já estava morta há algum tempo e que houve uma decomposição significativa antes de ser encontrada. Outra coisa, acho que quando começamos a cobrir esse caso, havia a compreensão de que talvez aquele carro estivesse lá só por alguns dias. E um dos cenários que imaginamos foi: talvez quem fez isso não teve tempo suficiente para dar o próximo passo, mover o carro, fazer algo com o corpo. Mas se agora estamos ouvindo isso, e aquele carro ficou lá por um longo período de tempo, isso não te diz alguma coisa? Seja que eles queriam que o carro fosse encontrado, que eles queriam que ele ficasse lá, ou se eles tinham ou não a capacidade de chegar até ele a tempo. Mas se o carro ficou lá muito tempo, isso não sugere algo diferente sobre quem fez isso? Ou talvez sobre as motivações ou ações de quem deixou o corpo dela lá? Bem, o que isso sugere é que o carro foi abandonado nesse bairro de Los Angeles mais ou menos na mesma época em que a agenda de turnê de David Burke o colocaria lá. Sim, deixa eu acrescentar isso, porque a CNN informou que ele começou a turnê no início de agosto e até estava programado para ir para a Europa no mês seguinte. Isso foi cancelado. TMZ informou que ele teria show em São Francisco no fim de julho, com a turnê começando, supostamente, em 5 de agosto em Del Mar. Acho que essa é a linha do tempo. Comente sobre isso. Bem, essas datas iniciais da turnê eram todas em cidades da costa oeste, onde ele poderia voltar para Los Angeles sem muita dificuldade. Por volta de 15 de agosto e por algumas semanas após, ele permanece firme no leste dos Estados Unidos da América, Canadá, e talvez em um ou dois estados do meio oeste. Todos esses locais, com turnês praticamente uma atrás da outra, ou seja, praticamente todas as noites, tornariam muito difícil para David Burke voltar para a região de Los Angeles. Então, não sei se havia alguma intenção de que o veículo ou o corpo fossem descobertos, mas parece que a partir de 15 de agosto teria sido muito difícil para David Burke voltar para Los Angeles por qualquer motivo, inclusive para mover seu carro. Aliás, eu ia te perguntar isso. Enquanto tentamos rastrear os movimentos dela, enquanto tentamos entender a linha do tempo, quão difícil é fazer isso? E o quanto isso é complicado pela idade dela? É uma garota de 13, 14 anos. Não havia muito que ela pudesse fazer sozinha, certo? Diferente, por exemplo, de alguém com 25 anos. Quando você estava tentando rastrear os movimentos dela, isso complica para os investigadores? Pode ser, já que, como você disse, ela é uma criança e não tem as experiências da vida adulta ao redor. Francamente, parece que qualquer coisa que ela tinha foi provavelmente fornecida por adultos que estavam ajudando e permitindo esse comportamento. Relataram que ela usava identidades falsas, algo que uma aluna da 7ª série de Blake Elsinore não faz sozinha. Ela não tinha emprego, ela não tinha dinheiro, ela não conseguiria sozinha obter uma identidade falsa que enganasse um porteiro de boate em Hollywood. Você está certo, ela não tem muitos atributos adultos, mas provavelmente tem um celular
E um celular talvez seja a maneira mais fácil de criar um registro histórico dos movimentos de alguém. Eu quero voltar ao gerente. Então, isso está sendo relatado pela Los Angeles Magazine, que o gerente de David, Josh Marshall, ficou na defensiva no TikTok depois que as pessoas o acusaram de estar envolvido no que aconteceu com Celeste. Depois que um detetive particular apareceu e mencionou o e-mail de 2024 em que informaram ao Marshall que Celeste desapareceu e estava com David, ele nunca respondeu a esse e-mail. O gerente não respondeu ao e-mail e Celeste voltou no dia seguinte. Mas, novamente, parece que isso levou as pessoas a fazerem acusações com uma conta que se acredita ser do Marshall, respondendo a tudo isso online. Como você pode dizer isso sem provas? Ele explicou melhor em um comunicado. Este tem sido um momento difícil para minha família, pois tenho 3 filhos. Não recebo e-mails nem divido quarto com ninguém. Moro com minha esposa e filhos. Minha filha, de 14 anos, está sendo muito impactada por essa notícia. Nunca recebi e-mails, não sabia de nada e não moro na Califórnia. Além disso, eu trabalho remotamente 95% do tempo, e meu trabalho não exige que eu tenha muita interação com nenhum dos meus clientes, nem com o David, já que há muitos outros que trabalham com ele no dia a dia, não eu. Notícia trágica para muitos e para a família. Tomara que as autoridades descubram logo a verdade. Lembro que grande parte disso é especulação e alegação. Enquanto isso, estou com minha família, ajudando eles emocionalmente a superar a notícia dessa tragédia. Por favor, relatem informações factuais. E quanto à questão de ele dirigir um Tesla, não tenho nenhum carro registrado em meu nome na Califórnia, nem qualquer um dos meus carros esteve nesse estado. Por favor, use fatos com evidências ao fazer comentários. O que você acha disso, dessa afirmação? E também, de modo geral, quanto o público pode ajudar ou prejudicar uma investigação? Essas perguntas são importantes. O gerente está certo ao afirmar que muitas informações divulgadas nesse caso não foram verificadas. Muitas das informações sobre esse caso estão circulando nas redes sociais e em sites que não fazem uma checagem rigorosa dos fatos. Dito isso, com o aumento da atenção ao caso, agora há mais reportagens de instituições como Los Angeles Times e NBC que realmente checam rigorosamente os fatos antes de publicá-los. Se ele sabia quando soube e se recebeu a comunicação, é para isso que servem os mandados de busca. Imagino que, além do mandado de busca na residência divulgado, o Departamento de Polícia de Los Angeles também emitiu mandados para empresas de telecomunicações, provedores de internet e redes sociais, tentando seguir o rastro eletrônico do caso. Vamos continuar acompanhando. Vamos seguir de perto e ver o que acontece. Obrigado por seu tempo. Agradeço mesmo. Obrigado, eu agradeço. Isso é tudo o que temos para vocês agora aqui no Sidebar. Pessoal, muito obrigado por nos acompanharem. Inscreva-se no YouTube, Apple Podcast, Spotify ou onde ouvir podcasts. Siga-me no X ou Instagram. Eu sou Jesse Weber. Até a próxima.